Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you live. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Ivan Lima. Imagino eu que você tenha reconhecido os versos que acabei de recitar. Só que tem uma coisa. Eu não sei se vocês sabem. Freddie Mercury os escreveu em homenagem a Mary Austin, o grande amor da vida dele. Mesmo que o cantor estivesse em um relacionamento estável com Gene Hutton, até o momento de sua morte, foi Mary quem herdou metade da fortuna do cantor. Abre aspas. Todos os meus amantes me perguntaram por que não podiam substituir Mary. E isso é simplesmente impossível, declarou Fred certa vez. Se você assistiu ao filme Bohemian Rhapsody, deve se lembrar da relação dos dois. Digamos que ele encontrou tudo o que precisava em termos de amizade e companheirismo em Mary. Aproveita e já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Bom, os dois se conheceram um ano antes da formação do Queen, em 1969, quando ambos eram jovens, sem dinheiro no bolso e vários sonhos na cabeça. O primeiro encontro deles aconteceu quando Fred visitou a loja de roupas em que Mary trabalhava, um estabelecimento de Londres chamado Biba. Olha, não vou dizer que foi amor à primeira vista, mas é fato que eles chamaram a atenção um do outro. Fred, com suas roupas chamativas, cheias de cor e cabelo comprido, balançou Mary. Por sua vez, Mary, com seu estilo também único e a personalidade singular, surpreendeu o futuro vocalista do Queen. Filha de um aplicador de papéis de parede em obras e uma empregada doméstica, Mary cresceu no sul de Londres, tendo aprendido a linguagem de sinais desde pequena, para se comunicar com os pais que eram surdos. Daquele momento em diante, os dois viraram quase carne e unha. Quando Fred faleceu em 1991, devido a uma pneumonia relacionada à AIDS, Mary estava lá, mesmo os dois tendo tido um relacionamento diferente do convencional durante anos. Na época em que se conheceram, Fred havia acabado de se formar em arte e desenho gráfico, e não demorou muito para que os dois começassem um relacionamento, com direito a viverem juntos em um apartamento apertado pouco tempo depois. Bom, isso até o grupo musical começar a fazer sucesso. Há muito tempo, Mary descreveu o relacionamento deles como a maioria dos romances jovens da época. Eles passeavam, escutavam música, se reuniam com amigos e juntavam dinheiro para ir em diferentes lugares. A situação dos dois só melhorou alguns anos depois, em 1973, quando Queen lançou seu álbum de estreia e a situação financeira começou a mudar. Sempre apoiadora e presente, Mary foi um dos pilares da banda, uma amiga e companheira para o caminho que o grupo estava trilhando. O ano também foi importante por mais dois motivos. O primeiro, porque o casal se mudou para outro apartamento naquele ano, um espaço maior em uma região mais nobre de Londres. Já o segundo, porque os dois ficaram noivos. Mary, na época com 23 anos, conta que Fred preparou uma surpresa, que era a cara dele. O cantor a presenteou com uma grande caixa de Natal, que revelava várias outras caixas menores cada vez que Mary abria uma. Na última caixa, um anel com uma pedra jade a aguardava. Um jogo lúdico, como ela descreveu. Extremamente surpresa, ela não soube nem em que mão colocar o anel, antes de dizer sim para o pedido. Só que o casamento nunca chegou a acontecer. Em 6 anos de relacionamento, a banda lançou o álbum Share Heart Attack, em 1974, e A Night at the Opera, em 75. Foi nesse último álbum, inclusive, que a canção Love of My Life foi lançada. O grupo alcançava sucessos estrondosos e o próprio Fred caiu no imaginário coletivo com o seu estilo de cabelo, o sorriso marcante e as performances de tirar o fôlego. Veja, isso era o que estava sendo destaque na mídia. Nos bastidores, em 1976, Mary achava que alguma coisa estava errada.
já que o matrimônio não estava mais sendo discutido ou planejado há algum tempo. Os dois conversaram e ela foi extremamente sincera com Fred, chegando a afirmar que sentia um laço no pescoço e que talvez fosse a hora dela ir embora. O cantor insistiu que nada estava errado e que os dois continuaram juntos por mais alguns meses. Tempo em que o relacionamento esfriou e o sucesso da banda cresceu consideravelmente. Mas Fred chegava cada vez mais tarde em casa, na maior parte das noites, o que fez Mary pensar que o cantor estava escondendo uma amante. Não demorou muito para que o próprio Fred resolvesse conversar com ela sobre seus sentimentos e orientação sexual. Foi um momento que ela nunca esqueceu, como afirmou em uma entrevista. Ela pensou várias coisas, só que a mais forte era que Fred fosse revelar ser gay. Bom, acabou que o cantor disse ser bissexual, uma informação que ele demorou muito tempo para se sentir bem em admitir. Fato é que o relacionamento dos dois chegou ao fim depois dessa conversa, e Mary acabou se mudando para um apartamento próximo de onde os dois viviam. Mas mesmo com o fim da relação deles, os dois não se separaram completamente. Mary continuou sendo um membro de extrema importância para a banda, tendo viajado com todos e aparecendo em fotos dos bastidores dos shows. A pessoa mais importante da comitiva de Fred, como afirmam os biógrafos. A amizade dos dois tomou outros rumos e se fortaleceu cada vez mais ao longo dos anos. Mary esteve presente nos momentos mais marcantes do cantor, acompanhando-o em uma vida repleta de luxo e também excessos, sempre com o abuso de substâncias e relações casuais. E ela não deixou de viver a própria vida. Não. Mary teve 2 filhos com Piers Cameron, um pintor e empresário. Inclusive, Fred foi padrinho da primeira criança deles, Richard. Posteriormente, ela acabaria se casando novamente, dessa vez com Nick Holford, terminando em divórcio 5 anos depois. Ela também esteve presente constantemente nos últimos anos que antecederam a morte do cantor, alguns inclusive tendo trabalhado na administração da carreira de Fred. Mary ficou do lado dele antes da fama, durante a carreira e quando as complicações da AIDS o vitimaram. Vale lembrar que apenas 2 pessoas sabiam da doença, que foi revelada ao público pouco antes da morte dele: Mary e Gene Hatton. Os dois fizeram companhia para Fred, até quando ele tomou a decisão de parar de tomar os remédios. Eles passavam o tempo junto, relembrando os anos anteriores, chorando, rindo e assistindo gravações dos shows da banda. Antes de falecer, em novembro de 1991, o cantor preparou um testamento em que deixava para Mary a própria mansão de 28 quartos, metade de sua renda, avaliada em mais de 9 milhões de euros na época, e os futuros lucros dos direitos autorais sobre os trabalhos. No texto, além dos detalhes da herança, Fred fez questão de destacar todo o amor que nunca deixou de sentir por Mary. Já Gene Hatton, Peter Freestone, assistente pessoal de Fred, e Joey Fanelli, cozinheiro dele, foi deixada a quantia de 560 mil euros. A irmã e os pais receberam 25% cada do restante do patrimônio do cantor. Dos ganhos anuais que a banda continua fazendo atualmente, parte do dinheiro ainda cai na conta de Mary. Isso também vale para a arrecadação de bilheteria do filme Bohemian Rhapsody, produção que ela não participou, mas teve conhecimento do roteiro e aprovou a abordagem. Em 2020, ela completa 69 anos e nunca deixou de morar na enorme mansão, tendo saído pouco nos últimos anos. Enquanto autoridades fiscais queriam tirar a propriedade dela, alguns amigos chegaram a se afastar, quando souberam que ela herdou metade do patrimônio de Fred. Mary tomou bastante cuidado para seguir as últimas vontades do cantor quanto ao funeral, que deveria contar com a cremação de Fred e a dispersão das cinzas em um lugar secreto. Ela esperou longos 2 anos para fazer isso sem que ninguém descobrisse.
A intenção era que nenhuma pessoa estranha violasse o lugar de descanso dele. Alguns acreditam que as cinzas foram espalhadas em Zanzibar, cidade natal do cantor. Já outros pensam que as cinzas estão no jardim da mansão, ou até mesmo em um cemitério de Londres, que teria o nome real de Fred na lápide Farrokh Bulsara. De qualquer forma, Mary garantiu que nunca revelará o local, como forma de honrar o pedido do eterno amigo. Amiga, companheira e confidente, Mary Alsing pode não ter sido oficialmente a esposa de Fred, mas com certeza foi a alma gêmea da vida dele. Quer saber mais sobre a herança dos famosos? Deixe nos comentários e até a próxima. Tchau!